Na noite de 9 de março de 2025, Clara Maria, uma jovem de 21 anos, saiu de casa com um único objetivo: resolver uma pendência financeira de R$ 400 com um ex-colega de trabalho. Seu destino era a casa de Tiago Chaffer Sampaio, de 27 anos, localizada no bairro Ouro Preto, região da Pampulha, em Belo Horizonte. Clara, natural de Uberlândia, havia se mudado para a capital mineira aos 14 anos, buscando melhores oportunidades. Trabalhando como auxiliar de cozinha, era também uma artista de alma livre, apaixonada por skate, grafite e artesanato. Conhecida por sua alegria, autenticidade e postura firme diante do que considerava injusto. Ela cativava quem se aproximava. O encontro com Tiago parecia ser apenas uma conversa para acertar contas. Os dois haviam trabalhado juntos anteriormente, e Clara acreditava que poderia resolver tudo de forma pacífica. Mas naquela noite, algo mudou. Logo após sua chegada à casa dele, mensagens estranhas foram enviadas de seu celular. Familiares e amigos perceberam que não se tratava do tom habitual de Clara. Os textos pareciam forçados, desconexos e com erros que ela jamais cometeria. A angústia cresceu rapidamente. No dia seguinte já havia certeza. Ela havia desaparecido. Durante 3 dias, nenhuma notícia. Amigos se mobilizaram, redes sociais explodiram com publicações e grupos de apoio feminista tomaram as ruas em protestos. Até que, na manhã de 12 de março, a Polícia Civil de Minas Gerais fez uma descoberta perturbadora. No quintal da residência de Tiago, em uma área coberta por concreto fresco, encontraram algo enterrado. A comoção foi imediata. O que se revelou ali foi suficiente para transformar aquele caso em um dos mais impactantes do estado em 2025. Tiago foi detido no mesmo dia e, pressionado pelas evidências, confessou o que havia feito. Disse que agiu após um desentendimento com Clara. Segundo seu relato, utilizou um golpe conhecido como mata-leão durante um momento de tensão e justificou o ato como uma reação impulsiva. Mas o caso ganharia contornos ainda mais sombrios. Durante o interrogatório, um segundo nome surgiu: Lucas Rodrigues Pimentel, 29 anos. Ele não estava presente no momento do crime, mas foi responsável por ajudar Tiago a esconder o que havia acontecido. Lucas também confessou, admitindo ter ajudado na ocultação do local e no despejo do concreto que cobriu a área do quintal. Ambos foram presos preventivamente, e a polícia iniciou uma apuração minuciosa sobre as verdadeiras motivações por trás do ocorrido. Durante os depoimentos, mais detalhes vieram à tona. Tiago teria tentado acessar dados bancários de Clara em seu celular, mas ela teria resistido, se recusando a compartilhar suas informações. Havia também suspeitas de que ele teria agido por ciúmes, após vê-la com um novo parceiro. A tragédia, que inicialmente parecia uma cobrança de dívida mal resolvida, mostrava-se muito mais complexa. A reviravolta mais inquietante surgiu com os depoimentos posteriores. A polícia começou a considerar a possibilidade de uma motivação ideológica. Clara, em certo momento no passado, havia repreendido Lucas por gestos que remetiam ao extremismo. Ela não tolerava manifestações de intolerância. Isso poderia ter gerado ressentimento. E para agravar ainda mais a situação, investigações posteriores começaram a analisar a hipótese de que houvesse indícios de comportamento perturbador após o ocorrido, algo ainda em apuração. O caso de Clara Maria não era apenas sobre um conflito entre conhecidos. Era um espelho cruel da violência silenciosa que cresce à sombra das relações comuns. Era sobre feminicídio, sobre vingança, sobre ideologia e sobre a triste realidade de que muitas vezes as vítimas confiam em quem não merecia confiança. Logo após a descoberta do local em que Clara havia sido enterrada, o cenário encontrado pela perícia chocou até mesmo os profissionais mais experientes. O quintal da casa de Tiago havia sido recentemente reformado, com concreto novo e solo mexido, algo que chamou a atenção imediatamente. Foi preciso o uso de ferramentas especializadas para remover as camadas de cimento e terra. Ali, confirmava-se o pior desfecho possível. A jovem, que havia ido apenas cobrar uma dívida de R$ 400, jamais voltou para casa. A partir disso, a investigação da Polícia Civil de Minas Gerais ganhou intensidade. Os interrogatórios revelaram um emaranhado de sentimentos, impulsos e motivações perturbadoras. Tiago Fer Sampaio, que antes parecia apenas um conhecido endividado, começou a ser compreendido sob outra ótica. Segundo a apuração da mídia e da polícia, ele demonstrava comportamentos possessivos e agressivos em relacionamentos anteriores. Colegas de trabalho relataram episódios de raiva desproporcional e ciúmes exagerados, mas o envolvimento de Lucas Rodrigues Pimentel foi ainda mais surpreendente. Não se tratava apenas de um amigo que ajudou a encobrir o que havia acontecido. Durante o inquérito ficou claro que Lucas nutria um sentimento de ódio contra Clara, desde que, meses antes, ela o confrontou por gestos de natureza ideológica extrema. Gestos que, segundo Clara, representavam intolerância e violência. Ela não se calou. Como mulher firme em seus princípios, não hesitava em denunciar ou repreender condutas que julgava inaceitáveis. Esse confronto parece ter deixado marcas profundas em Lucas, que mesmo sem agir diretamente, compactuou com a ocultação da cena. Ainda mais perturbador foi o surgimento de um terceiro nome: Kennedy Marcelo. Ele foi ouvido durante as investigações por suposta presença no local em datas próximas. Mas após a análise das evidências, foi liberado por não haver indício suficiente de participação ativa. Mesmo assim, seu nome circulou durante dias em redes sociais,
reforçando o clima de incerteza e tensão. A principal hipótese da polícia era que Tiago teria tentado forçar Clara a desbloquear seu celular, com o intuito de acessar dados bancários. Há suspeitas de que ele planejava algum tipo de movimentação financeira com as informações dela. Quando Clara resistiu, os ânimos se acirraram e tudo saiu do controle. O golpe físico utilizado foi conhecido pela sua capacidade de imobilizar rapidamente e, segundo ele, não foi premeditado. Mas essa narrativa começou a ser questionada por investigadores, pois a sequência de ações seguintes, como a ocultação, o uso de concreto e a tentativa de manipulação de mensagens pelo celular dela, indicavam um grau de frieza e planejamento posterior à ação inicial. Outra linha de investigação ganhou força com o avanço do inquérito. A possibilidade de que, além da motivação financeira e pessoal, houvesse também componente ideológico. Clara era engajada em causas sociais, participava de coletivos feministas e culturais. Seu perfil incomodava pessoas com posturas extremistas e comportamentos discriminatórios. O depoimento de amigos reforçou essa hipótese. Lucas, por exemplo, já havia sido advertido em rodas de amigos pelo seu comportamento questionável. A polícia abriu uma linha paralela de apuração para investigar se isso contribuiu para a motivação do crime. No dia 3 de julho de 2025, foi realizada a primeira audiência de instrução no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. A sala estava lotada. Familiares, amigos, representantes de movimentos sociais e imprensa acompanharam o início dos trâmites judiciais. Tiago e Lucas foram ouvidos, assim como testemunhas indicadas pela acusação e defesa. Do lado de fora, protestos cobravam punição severa, cartazes com a frase "Justiça por Clara Maria" tomaram as ruas. A família, devastada, manteve-se firme na busca por resposta e justiça. A comoção não foi apenas local. O caso repercutiu nacionalmente, tornando-se símbolo de mais um episódio trágico de violência contra mulheres no Brasil. Clara, que sempre lutou por liberdade e respeito, tornara-se vítima daquilo que tantas vezes denunciou. O caso ainda não foi encerrado. As investigações continuam, principalmente quanto aos indícios de motivações ideológicas e possíveis atos inaceitáveis após o ocorrido. A promotoria trabalha com a tipificação de feminicídio, homicídio qualificado e ocultação de provas. Deixe sua opinião. Você acha que tudo foi mesmo motivado por dinheiro? Ou havia algo mais por trás dessa tragédia? Comente sua teoria. Com o avanço das investigações, o processo contra Tiago Schaeffer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel adentrou uma nova fase. A promotoria apresentou provas contundentes que desmontavam a versão inicial de que tudo havia sido um ato impulsivo. Imagens de câmeras de segurança mostravam Clara entrando na residência de Tiago na noite de 9 de março, mas não havia registro dela saindo. A cronologia revelada pelos dados do celular de Clara, somada à movimentação financeira registrada no período, também apontava para uma tentativa de manipulação digital após o que havia acontecido. Mensagens enviadas do celular dela a amigos e familiares tinham erros ortográficos, ausência de acentos e expressões incomuns características que, segundo as pessoas próximas, Clara jamais usaria. A análise técnica desses textos, cruzada com o horário das ações, sugeria que Tiago havia tentado disfarçar a situação, mantendo as aparências enquanto arquitetava a ocultação do que tinha acontecido. E foi nesse momento que a participação de Lucas ficou ainda mais evidente. Registros de localização mostravam que ele esteve no imóvel de Tiago na madrugada de 10 de março, data em que, segundo os investigadores, foi realizada a ação de ocultação. Os dois compraram materiais para a reforma em uma loja de construção próxima, e testemunhas afirmaram que viram os dois suando e manchados de terra naquela manhã. A polícia também passou a investigar indícios que poderiam apontar para outros agravantes. Informações preliminares obtidas por meio de laudos e perícias levantaram a possibilidade de que Clara poderia ter sofrido outras formas de desrespeito após o que lhe aconteceu. No entanto, essa linha de investigação permanece em sigilo e as autoridades não divulgaram detalhes completos até o momento. A reação da sociedade foi imediata. Coletivos de mulheres, movimentos culturais e grupos de artistas prestaram homenagens a Clara, realizaram grafites com seu rosto, pintaram murais exigindo justiça e organizaram rodas de conversa sobre violência de gênero. Clara não era apenas mais um nome entre estatísticas. Sua história, sua postura e sua coragem tornaram-se símbolo de resistência. Em sua homenagem, um grupo de grafiteiros da região da Pampulha criou uma galeria urbana com a frase "Ela tinha voz". Não queriam ouvir. A cada audiência, o processo ganhava novos contornos. O Ministério Público sustentava a tese de feminicídio com motivação múltipla: ciúmes, interesse financeiro e ódio ideológico. A defesa de Tiago alegava descontrole emocional e ausência de premeditação, enquanto a de Lucas tentava reduzir sua participação ao ato de desespero diante do pedido de ajuda de um amigo. Mas os detalhes pesavam contra eles. As datas, as mensagens, os recibos, os testemunhos, tudo convergia para uma verdade difícil de suportar. No meio do processo, uma reviravolta inesperada trouxe um novo elemento à discussão. Um ex-colega de Clara entregou à polícia prints de uma conversa em que Tiago ameaçava outras mulheres de forma velada. Em uma das mensagens, ele afirmava que ninguém engana ele sem pagar o preço. Isso colocou a promotoria em alerta para uma possível repetição de padrão. Os investigadores passaram a revisar antigos boletins de ocorrência que poderiam ter ligações indiretas com o comportamento do acusado. Apesar da prisão dos envolvidos, a angústia da família de Clara permanece viva. A mãe, em entrevistas,
Disse que a filha era tudo que ela tinha e que a dor é como um silêncio que grita todos os dias. A irmã, que também vive em Belo Horizonte, lidera atos públicos e participa de campanhas pela condenação completa dos envolvidos. Enquanto isso, o Fórum Lafayette se prepara para a próxima etapa do julgamento, prevista para os últimos meses de 2025, quando as alegações finais serão apresentadas e o juiz tomará a decisão. A comoção em torno do caso continua alimentando debates acalorados. Como um encontro por R$400 pode terminar em uma tragédia dessa proporção? Seria só isso? Ou existia algo ainda mais profundo e perigoso por trás das ações daqueles dois homens? Você acredita que Lucas agiu apenas por lealdade a Tiago? Ou que ele também compartilhou da intenção desde o início? Deixe sua opinião nos comentários. À medida que os meses avançavam, o caso Clara Maria deixava de ser apenas um processo criminal e passava a se tornar um símbolo social. A cada novo detalhe revelado, o cenário se tornava mais inquietante. A defesa de Tiago S.H. Sampaio tentava sustentar a ideia de que ele não havia planejado nada, que tudo ocorreu em um momento de tensão e descontrole. Mas os autos do processo mostravam o contrário. O passo a passo meticulosamente executado após o ato demonstrava um tipo de frieza, incompatível com o suposto ato impulsivo. Lucas Rodrigues Pimentel, por sua vez, já não mantinha a mesma postura inicial. Em uma das audiências, sua defesa surpreendeu ao admitir que ele sabia da intenção de Tiago em coagir Clara a fornecer dados bancários, e que o plano poderia sair do controle. Isso ampliou ainda mais a gravidade da sua participação. A promotoria passou a tratar ambos com o mesmo peso de responsabilidade, reforçando o pedido de condenação por homicídio qualificado, feminicídio e ocultação. Outro detalhe que veio à tona foi o conteúdo do celular de Clara, mesmo apagadas. Mensagens antigas recuperadas por peritos revelaram que Clara havia bloqueado Tiago meses antes por comportamento agressivo. Em uma das conversas com uma amiga próxima, Clara escreveu: "Ele me cobra atenção como se eu fosse namorada, mas nunca fomos nada." Esse conteúdo confirmou a linha de investigação que apontava ciúmes como um dos combustíveis para o que ocorreu. A casa onde tudo aconteceu passou a ser alvo de visita de curiosos e repórteres. Os moradores do bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, expressavam espanto e medo. Ele era sempre calado, parecia normal. "A gente nunca imagina que alguém que passa na calçada com um bom dia seja capaz de algo assim", disse uma vizinha à imprensa. A fachada simples da casa, com um portão de alumínio branco, tornou-se símbolo de um crime que mexeu com o país. Do lado da justiça, novas análises foram solicitadas. Laudos técnicos estavam sendo reavaliados por peritos independentes, inclusive os relacionados ao concreto usado na área do quintal. Um engenheiro forense afirmou que o material foi adquirido e aplicado com técnicas que demandavam tempo e intenção. Não era uma ação improvisada, mas pensada. Com isso, o argumento de pânico e improviso usado pela defesa enfraquecia ainda mais. Na esfera pública, Clara se tornava cada vez mais presente. Em todas as manifestações, uma única mensagem: por Clara, por todas. A imprensa cobriu cada passo do processo. Sites como Carta Capital, Estado de Minas, Rádio Itatiaia e CNN Brasil acompanharam de perto. A cada audiência, mais pessoas acompanhavam o caso e surgiam debates acalorados nas redes sociais. Alguns internautas diziam que Tiago era um sociopata disfarçado de cidadão comum. Outros acreditavam que Lucas nutria ódio ideológico por Clara e se aproveitou da situação para participar do plano de forma consciente. A opinião pública estava dividida, mas unida no desejo de justiça. A dúvida que ainda paira é: até que ponto tudo foi premeditado? Teria Tiago agido sozinho, se Lucas não estivesse por perto? Ou os dois formaram, mesmo que informalmente, uma parceria sombria alimentada por sentimentos doentios e intolerância? Se você acha que essa história ainda guarda segredos não revelados, escreva nos comentários. Isso ainda não acabou. Julho de 2025, o calor era sufocante na capital mineira quando o Fórum Lafayette abriu suas portas para a audiência de instrução mais aguardada do ano. Dentro da sala, um silêncio tenso dominava o ambiente. As famílias dos réus e da vítima se encaravam de longe. De um lado, os que buscavam justificar o injustificável. Do outro, os que queriam apenas respostas e justiça. Tiago S.H. Sampaio entrou algemado, vestindo o uniforme do sistema prisional. Lucas Rodrigues Pimentel foi o segundo a ser conduzido. O juiz, os promotores e os advogados estavam prontos. A imprensa aguardava do lado de fora, cercada por manifestantes com faixas e cartazes: por Clara Maria, por todas nós. Durante a audiência, foram ouvidos 13 depoimentos, entre testemunhas de acusação, defesa, peritos e os próprios réus. O que mais chamou a atenção foi o momento em que Tiago tentou se explicar. Com voz baixa e rosto pálido, afirmou que não era isso que queria, que só queria conversar, e que tudo fugiu do controle. O juiz interrompeu e perguntou: por que então cobrir tudo com concreto? Tiago gaguejou. Silêncio. Nenhuma palavra a mais. Lucas, em sua vez, parecia desconectado. Disse que só quis ajudar o amigo, que não sabia como dizer não. Mas o Ministério Público rebateu, mostrando prints de conversas entre os 2 dias antes do crime, onde Lucas dizia: se ela não fizer o que você quer, vai se arrepender. A sala gelou. A promotora então virou-se para o juiz e disse: isso não foi omissão, foi cumplicidade. Nesse ponto, o processo já continha quase 700 páginas. A perícia confirmou:
O concreto foi comprado no dia seguinte ao desaparecimento de Clara. A localização geográfica de ambos os celulares no momento da ocultação coincidia. Os depoimentos batiam com a linha do tempo construída pelos investigadores. Era o fim das dúvidas processuais, mas não o fim das perguntas. A defesa tentou até o último momento converter a acusação de feminicídio em homicídio simples, alegando ausência de motivação baseada em gênero. Mas os elementos eram claros. Clara foi atacada após recusar-se a ceder, após desafiar, após se impor. Ela representava tudo que os réus não toleravam: liberdade, firmeza, voz. E isso, para o sistema de justiça brasileiro, caracteriza feminicídio. Ao final da audiência, os protestos do lado de fora ecoavam pelas janelas abertas. Nenhuma a menos. Gritos que ressoavam como resistência. A juíza responsável encerrou a sessão dizendo: a justiça não devolve vidas, mas pode ao menos impedir que outras sejam tiradas no silêncio. Hoje o caso Clara Maria segue em fase final de instrução judicial. O julgamento está previsto para ocorrer nos próximos meses. Ainda em 2025, Thiago Schaefer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel estão presos preventivamente e responderão por feminicídio qualificado e ocultação de provas. O terceiro homem, Kennedy Marcelo, foi ouvido e liberado, não sendo mais considerado peça ativa no processo. As investigações sobre a possibilidade de motivação ideológica e indícios de desrespeito à vítima após o ocorrido continuam, mas correm sob sigilo. A sociedade observa, a família aguarda. O país, marcado por tantos casos de violência de gênero, segue perguntando: quantas Claras ainda precisarão ser silenciadas para que a justiça se torne realidade, e não apenas uma esperança? O que você acha que realmente aconteceu com Clara Maria naquela noite? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Se gostou da história, curta e se inscreva para mais mistérios como este. Um abraço e até a próxima.